Estamos aqui na Terê FM TV e no programa de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Maristela Gonçalves, que vai falar sobre carreiras, profissões, coisas muito interessantes. Está começando o programa Atualidades na TV. Está começando o programa Atualidades na TV e o nosso bate-papo hoje é com Maristela Gonçalves, que eu vou deixar você se apresentar. É uma honra estar aqui conosco, viu? Na Terê FM TV. Fala um pouquinho de você, Maristela. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maristela Gonçalves, sou faladeira, então, né? Se deixar eu tomo o microfone do apresentador. Sou psicóloga de formação e trabalho também com mentoria de carreira. Eu trabalho com adolescentes, orientando-os na escolha da carreira profissional, né? E transição de carreira para os adultos, para os aposentados que querem fazer um novo na sua vida. Sempre é tempo de fazer um novo. E um tanto de coisa que eu faço, gente, que ao longo do programa eu vou contando. Devagarinho, né? Devagarinho, em doses. Isso. Então, Maristela, é muito comum a gente ouvir assim, os jovens aos 17, 18 anos, eles não têm maturidade para escolher uma profissão que pode ser que ele leve ela para a vida inteira. Isso é correto? É correto. Cientificamente, o nosso lóbulo frontal, quando vai nos dar a maturidade, dizer que o nosso cérebro está maduro, ele se fecha entre 21 a 23 anos. Uhum. Então, se cobrar de um jovem que aos 17, que não tem um cérebro totalmente adulto, ele escolha uma carreira que vai definir a vida dele para todo sempre, é muito difícil. Muitos se dão bem, absurdamente bem. Outros fazem escolhas erradas. Fazem escolhas erradas porque naquele momento do nervoso, do Enem, na hora do vestibular, eles marcam qualquer coisa, se arrependem depois, fazem porque a família impôs. Ainda existe isso? Muito, muito. Dentro das minhas mentorias, eu trabalho da seguinte forma: a família tem que ser minha parceira. Por quê? Eu faço um trabalho com a pessoa, eu atendo presencial e online também, eu não atendo só na cidade, então é um trabalho que permite ser feito online. Então existe toda uma aplicação de teste, primeiro para entender quem é a pessoa, qual o perfil comportamental dessa pessoa, qual é a abordagem dela, qual a linguagem dela. E esse mesmo teste eu aplico nos pais. É um pouco mais difícil quando os pais são separados, alguns não gostam, tem medo, porque falou que é psicóloga, acho que você já vai analisar. As pessoas ficam não sabendo colocar a mão, ficam se ajeitando, achando que toda hora você vai analisá-los. Não é bem assim. O teste é só para entender onde os perfis se encontram. E no ponto de divergência é onde está o nosso trabalho, de fazer com que aquela linguagem se encaixe em determinado momento e exista um entendimento. Porque o jovem convive com o pai ou com a mãe, ou com os dois, né? Hoje nós temos vários tipos de família, de formação familiar, né? Então nós temos que respeitar toda essa formação e entender a linguagem, tanto do jovem quanto dos pais, dos adultos. E é esse trabalho que muitas vezes eu preciso fazer e dentro de uma mentoria eu tenho que falar em particular com o pai ou com a mãe para entender e falar com ele jogando aberto. Fala, querido, você não pode fechar, definir a carreira do teu filho. Exemplo, eu recebi primeiro uma pessoa que me permitiu falar, tá? Os meus cases eu sempre peço autorização, cujos pais eram militares, são militares aposentados, e queriam que a pessoa, o adolescente, fosse militar também, prestasse um concurso para o militarismo. Não era praia dele, não queria. Só que foi obrigada a se matricular num curso preparatório,
E aquilo gerou uma ansiedade extrema, aí ele flutuava entre uma ansiedade por ter que fazer, ter que cumprir, como professora você sabe muito bem o que é isso, né, pro aluno. E uma grande frustração, e né? uma depressão que batia, porque naquele momento ele não estava sendo visto, ele não estava sendo percebido, não estava sendo olhado com carinho, ele se sentiu nada. Ele se sentia manipulado, então, assim, tinha momentos em que ele não estava estudando, nem nada, emburacava para a depressão. Primeira coisa que eu tive que fazer, 6 meses, no mínimo, para cuidar e botar num ponto de equilíbrio. A hora que se coloca num ponto de equilíbrio, aí sim. Mas por que foi feito isso? Em todo mundo faz? Não, quando nós identificamos. Sabe por quê? Os testes não são fidedignos. Se você faz um teste, por exemplo, no momento em que você está em crise, você pode fazer esse teste que eu aplico, é um teste de perfil comportamental, é para conhecer o seu perfil, né? Qual o perfil que se adequa mais a você, seu estilo de liderança. Esse teste pode ser aplicado em qualquer pessoa, acima de 14 anos é indicado, menores não. E aí, eu sempre converso com os pais sobre isso. Falo, olha, vocês responderam o teste. Olha o seu teste, olha o teste do teu filho. Para os pais, eu dou a devolutiva do deles. Não na frente do filho, porque às vezes tem pontos a melhorar que não é necessário que o adolescente veja, senão isso é um trunfo para ele também. Sim, sim. Mas a grande importância é equilibrar, porque senão vai sair mascarado, não sai fidedigno o teste. Na universidade, né? Como você sabe que eu leciono, eu tenho percebido muitos jovens fazendo o 2º ou 3º curso e não necessariamente ele se forma. Às vezes ele consegue concluir um curso, ao final, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele percebe que aquilo ali não vai dar o retorno financeiro que ele gostaria, ou que não vai dar... que as habilidades e competências dele não foram traçadas para esse tipo de curso. E ele acaba optando por uma outra formação e às vezes totalmente diferente, né? Isso também se dá pela escolha muito jovem. Sim. Né? Antes você tinha o primário, a admissão, o ginásio, o científico para chegar até a universidade, né? Isso levava mais um tempo. Hoje nós temos jovens aí aos 17, aos 16, já tendo que definir um curso que vai fazer. Essas pessoas que fazem 1, 2, 3 cursos, elas podem fazer ainda, como você falou, uma mentoria vocacional? Sim, porque aí nós vamos fazer um trabalho direcionado. É um trabalho que não é assim uma coisa, quantos anos acontece isso? Demora, não. É cerca de 4 a 5 meses, porque eu preciso primeiro dar essa calibrada. Equilibrar esse adolescente ou esse adulto, porque os adultos também sentem muito medo, porque não fizeram lá atrás a escolha, mas hoje, como que eu vou fazer, que escolha fazer, como eu chego na universidade e como eu vou ser recebido lá. Eu já passei do tempo, da idade, será que ainda dá tempo? Então, é um campo assim maravilhoso. Quando se fala na tecnologia, então, eles morrem de medo, tem né? muito assim, você vai entrar na sua área do aluno, porque vai ter uma... O quê? Eu tenho que entrar... Eles ficam apavorados, porque eu tenho que fazer prova online, como é que funciona isso? Graças a Deus que essa parte boa que a pandemia nos deixou, né? Que nós podemos sim estudar online, nós podemos atingir mais pessoas através do online, que é possível isso acontecer. Mas assim, é muito interessante, quando você pega eu adoro, porque eu adoro desafio, eu sou movida a desafio. Então quando eu pego aquele case assim, que eu falo assim, pá, caramba... Eu tive uma pessoa que, assim, ele entrou 16 vezes em universidades. Em cursos diferentes. 16 cursos diferentes. Foi o meu recorde. Eu falei, criatura... Ele nem fez assim, né? Porque às vezes a pessoa para por diversos motivos, mas volta no mesmo curso. Pelo mesmo curso, não. Eu já vi isso acontecer muito com alunas que ficam grávidas, né? Eu tive uma aluna que teve gêmeos, ela falou, Rita, não tem como. A minha colega até traz o neném para amamentar, mas são 2. Fica difícil. Né? Então, para um tempo, volta para o mesmo curso, mas nesse caso, não. Era assim, era meio que, eu disse para ele numa metáfora, eu falei, sabe o que parece? Aqueles parquinhos
de antigamente, que você ficava lá tentando atirar e derrubar a lata para ganhar uma prenda. Falei, eu estou me vendo assim, porque você fez todas as 16 tentativas e sequer sentou muito tempo no banco da faculdade para entender se aquele curso tinha a ver com você. Qual foi o motivo? O que te levou a escolher isso? Ah, não sei, na hora eu escolhi. Esse é o grande problema. Na hora eu escolhi. Eu tive uma menor também que veio, o pai exigia que fosse direito. Por que direito? Porque direito cabe em qualquer lugar, não é bem assim, gente. Se a gente for pensar que essa profissão, direito de administração, as pessoas pensam muito isso. Ah, vou fazer essa faculdade porque cabe em qualquer lugar. A vocação fica onde? Não é bem assim. E aí, essa garota, o pai querendo que ela fosse fazer direito e ela queria biologia. Não, mas isso não vai dar dinheiro, você não vai prestar concurso, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E aí a pessoa foi e se matriculou na psicologia. Uma terceira. E está odiando. Então eu disse, sugestão, pare agora. Ainda é tempo. Sim. Pare agora. Eu não fiz faculdade logo no meu início, que eu terminei o antigo segundo grau. Eu recebi o diploma do segundo grau em dezembro, mas em novembro eu recebi o diploma de mãe. Então, eu fui mãe muito nova, aos 19 anos, então eu não pude fazer faculdade logo assim, né, que me casei e tive filhos. Então, eu aguardei um tempo, foi se necessário. Né, eu sou mãe de 3 rapazes lindos, graças a Deus. São meninos fantásticos, né? E foi uma pausa merecida, né? E precisava. Quando eu fui para a faculdade, eu fui cheia de medo também, como muitos ainda vão para a faculdade. Porque ou você vai muito novo, você não tem a maturidade. Ou se você já é um pouco mais adulto, também tem medo. Como os adolescentes vão me receber? Será que eles vão me tratar bem, vão me acolher? E é muito legal porque existe uma troca fantástica. É verdade. É sobre isso que eu quero conversar com você no segundo bloco do programa Atualidades na TV. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. De volta com Atualidades na TV. Hoje o nosso bate-papo é com a Maristela Gonçalves, psicóloga, mentora de carreiras. Chama o pessoal que não está na sala para assistir, porque as informações aqui servem para jovem, para adolescente, para adulto. Não é isso, Maristela? Também para adulto. Também, né? Nós terminamos o primeiro bloco falando do medo. Do né? medo. Como é que o adolescente chega inseguro aos bancos das universidades e o adulto também, né? Como é que o adulto percebe assim que ele não está feliz, mas está numa carreira já há 10, 15 anos e resolve mudar? Muitos têm medo da mudança. Porque a zona de conforto, já estou aqui, deixa para lá, já estou velho. Desculpa, mas comigo não tem que falar de velhice. Vou fazer 62 anos daqui a um mês. Então, não vem falar para mim de estou velho, que comigo não rola. Eu já brinco logo, falar que eu já posso andar, dou uma carteirada no ônibus, posso andar, não faço isso porque quase não ando de ônibus, eu moro aqui perto. Então não preciso, mas não vem falar de idade, não tem idade. Nós podemos sim fazer uma transição de carreira se eu não estou feliz. Qual é o seu talento? É aí que o teste entra. Porque o teste não é só de perfil comportamental. Nós trabalhamos também as inteligências múltiplas. Nós temos 9 inteligências múltiplas. E dentro das inteligências, nós encontramos aquela que tem mais a ver com a pessoa. E só que dentro dessa inteligência tem um leque de profissões. E como é que funciona todo esse processo? Nós vamos fazendo eliminações. A própria pessoa vai eliminando, seja o adolescente ou um adulto em transição de carreira, ele vai fazendo e a partir de determinado ponto das sessões, ele vai em busca de pesquisa de campo mesmo. Aí é falar com o profissional, saber exatamente o que faz, o quanto ganha, ir nas universidades, pesquisar, ir um dia, falar com alguém da coordenação daquele determinado curso, é pesquisa de campo. A gente não fica sentado numa sala. Eles têm tarefa para fazer e tem que apresentar. Por quê? Porque na hora da decisão ela tem que ser assertiva. E eu só faço uma decisão
assertiva a partir do momento que eu tenho todos os elementos que vão ali me dar embasamento para isso. E é muito legal quando a pessoa, por exemplo, se matricula numa faculdade, às vezes a pessoa comete esse erro de falar assim, eu vou fazer uma faculdade que termina com 3 anos. Uhum. É um tempo menor. Aí eu pergunto, todo o seu investimento, eu não digo de investimento financeiro, eu falo investimento de tempo, porque você investe tempo da sua vida estudando, se preparando, deixando de ficar com a família, deixando de ter lazer. Isso aí, tempo realmente, tá? Faz todo sentido na vida. E eu penso, você perde 3 anos da sua vida e não vai trabalhar nisso também? Então é necessário que a gente tenha esse encontro de entendimento. É essa carreira que eu quero. Eu tenho outro case. Uma pessoa de 57 anos, contador, e que disse que quando despertava ali o celular tinha vontade de jogar na parede, porque odiava fazer. Ele na Baixada, segundo maior salário de uma empresa, diretor financeiro. Mas ele odeia números. Falei, mas por que cargas d'água tu fez contabilidade? Meu pai me obrigou. Eu queria mesmo fazer enfermagem. Eu falei, o que faz você não ir para a enfermagem agora? Mas como é que eu, nessa idade, vou sentar numa faculdade de enfermagem? Como é que eu vou ser visto pelos meus colegas mais novos? Eu falei, sabe qual o seu diferencial? A experiência de vida. O que você tem de ensinar para ele ao longo de todos os seus 57 anos e da profissão também, e você não necessariamente precisa ir enfrentar um plantão de 12 horas e tal. Você pode trabalhar, de repente, numa casa de idosos e você vai entender a linguagem daquele povo perfeitamente e você vai conversar e vai orientar. Ele falou, você me deu uma grande ideia. Eu falei, tá esperando o quê? Para prestar o vestibular e se matricular. Você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa também... Eu já tive um aluno de quase 80 anos. Ele era aposentado da Petrobras, foi meu aluno. Décio, um beijo para você, de você que eu tô falando, tá? Ele fez o curso de administração. Depois ele se formou, ele foi fazer engenharia, sabe? Mas e aí, Décio, você vai trabalhar? Você vai voltar ao mercado de trabalho? Não, mas eu quero saber. Eu gosto de estar aqui no meio dos jovens, eu estou aprendendo, eu estou matando minha curiosidade e isso não está ocupando espaço para mim. Pelo contrário, eu estou exercitando meus neurônios. Quer dizer, nesse caso, não era uma pessoa que estava buscando o mercado de trabalho, mas que nada impediu a ele de fazer tudo que ele teve vontade. E ainda, se bobear, ele ainda está estudando. Tudo depende exatamente o que te move. Eu sempre faço essa pergunta, seja nos meus atendimentos enquanto clínica e seja na mentoria de carreira. O que te move? Qual é o teu desejo? Porque muito se aprende com o outro. Sim. As relações interpessoais ali, eu ensino e eu aprendo. Quantas vezes você para e pensa e fala assim, caramba, hoje aquele aluno falou isso para mim, faz todo sentido o que ele falou. E você estava no papel de professora, você era ensinante, ele era o aprendente. E, de repente, uma frase que algum aluno te falou... Nossa, aprendo mais do que ensino, sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa também, ele ia estar em casa fazendo o quê? Vendo televisão? Muitas pessoas pensam assim, parei de trabalhar, me aposentei, já tenho 37 anos de trabalho, já tenho não sei quantos anos, parei, não quero mais fazer. Aí é muito interessante porque eu também atendo aí em clínica, tira relógio, não quero mais, não quero hora me cobrando, não tenho hora para acordar, não tenho hora para comer. É a hora que o meu corpo pedir. 30 dias, 60 dias, nos 90 dias a pessoa já está ficando, cara, o que eu tenho para fazer? Que eu já coisa não sem tenho. sentido. Aí vai perdendo, porque a pessoa tem na sua essência essa coisa de Produzir. trabalhar, produzir, estar sempre em movimento e de repente ela para. Tem gente que vai fazer cursos, cursos menores, tem mulheres, gente, adora, eu sempre quis costurar, nunca consegui aprender, agora eu vou, e vai fazer patchwork, é um grupo, é interação, eu vou fazer oficinas em instituições da cidade,
legal. E vai vem estudar um a alegria, idioma. e pessoa feliz não enche o saco do outro, não é Enche, isso? vai estudar um idioma, gente. Eu sou tão feliz fazendo o meu espanhol, porque eu quero fazer ainda uma outra pós. Pois é, e eu sei que você também é atriz, né? É escritora. Como é que você começou essa nova fase? Bem, a fase de escritora... Se é que é nova, né? Bem, Porque a fase de escritora, ela sempre esteve presente, mas sempre foi abafada. Eu venho de uma família grande, sou a 10ª, e de uma família do interior, né, do estado de São Paulo, e que tinham regras rígidas, aquela coisa de era só o pai e mãe olhar, a gente se travava, a gente não tinha a liberdade que hoje se tem. Então, muitas vezes eu escrevia, minha casa eu lembro dessa mesa, era uma mesa de madeira muito grande, onde a minha mãe não só passava roupa, mas como costurava. Então, ela precisava de uma mesa grande para recortar, porque é ela que fazia a roupa dos filhos, ela que costurava. Então, eu entrava embaixo dessa mesa e ficava escrevendo. Mas eu tinha tanto medo de mostrar que depois, aí eu lia, meu pai chegava de viagem, eu lia para ele, acabava de ler para ele, não podia pedir segunda vez. Terceira vez, porque eu já tinha rasgado o papel. Porque o medo da cobrança, o medo de se expor. Eu era uma menina extremamente tímida, morria de vergonha de tudo. Então eu escrevia, e eu digo que o que salvou meu lado de escritora foi a escola. Porque toda quinta-feira tinha que cantar o hino da bandeira, hino nacional, e recitar. Tinha que ficar todo mundo lá na frente do colégio para esse momento, né? Que eu acho muito bacana, inclusive. Muita gente não sabe cantar o hino, são os nossos patrimônios, e as pessoas não sabem, né, respeitar esses símbolos, nem a bandeira, inclusive. Não sabem respeitar também, mas tudo bem. Aí começaram a ter falta de pessoas para recitar. E eu, com a minha timidez, eu escrevia ao longo da semana. Quando chegava na quarta, eu pedia para a professora, mostrava. Ela falava, você vai recitar amanhã? Aí na quinta-feira era o dia que eu amava, que eu estava ali recitando, falando para a bandeira, falando sobre alguma coisa referente aos nossos símbolos, né? Bandeira, hino. E aquilo me dava um empoderamento, era uma coisa tão maravilhosa. Era meu dia de glória, a quinta-feira de manhã. E aí eu passei a fazer isso, e eu comecei a ousar mais um pouquinho. Depois a vida vai nos mostrando algumas dificuldades. Aí você vai pelo lado também de botar no papel. Escrever, escrever, escrever. E aí disso surgiu. No começo eu escondia. E agora está publicando. E agora estou publicando, né? Já faço parte de algumas antologias. Estou muito feliz com as próximas antologias que estão aí, porque nós temos a nossa da língua portuguesa, né? Brasil, Angola, Portugal. Nós temos poemas para Tereza. Logo depois? Logo depois. Temos Elas por Elas, e eu estou em todas elas, graças a Deus, e quero continuar botando para fora e contando para as pessoas quem é a Maristela. Escritora, como que eu escrevo, eu venho muito pela emoção. Eu não canso de falar disso, que na língua portuguesa eu não vejo a hora de chegar, porque tem o poema que eu fiz para o Capa Afonso, exatamente no dia que eu o conheci. A conexão foi tão grande que eu escrevi um poema de irmandade. Tanto é que o nome é Manuquia, por causa do nome que alonga. E o lado atriz, eu sou contadora de história formada. Então, de contação da história para atriz não foi muito difícil. Eu recebi o desafio de ser Maria, mãe de Jesus na Via Sacra. Primeiro foi um susto. Por que me escolheram para um grupo de teatro que já tinha anos e anos pessoas de direção e de atores, né? E eu sem a experiência de palco. Mas foi assim, a experiência mais linda da minha vida. Aí depois eu fui fazer o curso de teatro, para que aí sim, com todas as técnicas, continuo sendo Maria, né? Fui esse ano na Via Sacra novamente, e hoje eu recebi uma mensagem que na Jornada Mundial dos Jovens aqui em Teresópolis, que vai acontecer em setembro, nós teremos um momento Via Sacra e eu estarei com Maria novamente.
Parabéns, muito bom ter você conosco aqui. Espero vê-la aqui na TV, em outros momentos, né? Estamos na contagem aí regressiva para o dia 23. Eu queria que você se despedisse dos nossos telespectadores. Eu queria agradecer primeiramente o convite de vocês para estar aqui. Eu adoro conversar, eu adoro de falar sobre todos os assuntos, porque eu gosto de falar com gente inteligente. Eu adoro conversar com gente que o papo flui e falar sobre o ser humano, né? A importância de vocês olhar para você. Quando você escolhe uma carreira, você está olhando para você e você está vendo o seu futuro. Então, assim, não comete o erro de fazer de outra forma que não seja... não estou falando porque eu sou mentora de carreira, não, mas eu estou falando por você respeitar o seu talento, o que você tem de melhor. Respeite-se. Muito obrigada. O programa Atualidades na TV vai fazer um breve intervalo e nós voltamos com uma entrevista. Não vai embora, não. O programa Atualidades na TV hoje apresenta para vocês um novo conceito de residência para o grupo da terceira idade. Eu estou no Lar Jolie e vou conversar com a enfermeira, responsável técnica, coordenadora desse espaço, que é a Lucimar Campos. Seja muito bem-vinda ao programa Atualidades na TV. Não poderíamos deixar de fazer um registro de um lugar tão bonito, tão florido, com muito verde, com muito sol. De onde que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para a gente da história do Lar Jolie. Então, Rita, o Lar Jolie, né, primeiro agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, a história do nosso lar, né? Nós começamos o trabalho em 2018, ele nasceu a partir de uma experiência familiar de cuidado, né? A primeira experiência de cuidado que eu tive na vida foi com a minha mãe, né? Eu tinha, né, um irmão acamado e foi cuidado por ela durante muitos anos. E depois, né, já casada com o Fidelino, que é o meu companheiro, né, na vida e também nesse projeto, nós tivemos uma experiência de cuidar da tia dele, que sofreu um acidente doméstico, e nós cuidamos dela durante 6 meses, né, após uma longa internação em CTI. E aí eu já estava num processo também, né, de desgaste no meu trabalho, né, a nível hospitalar, e nós juntos projetamos, né, essa casa, esse conceito de cuidar, né, diferente das pessoas, realmente valorizando, né, a história dos indivíduos, assim como se a gente realmente estivesse cuidando de um ente querido nosso, né? Porque, como eu falei, ele nasceu dessa experiência familiar de cuidado, né? E é Lar Jolie, porque eu estudei numa escola em Friburgo que se chamava VV Lar Jolie, uma escola municipal, né? Mas que tinha alguns projetos que eram bancados, né, por uma instituição suíça. E é uma escola que marcou a minha infância. E aí, a gente pensando no nome, que a gente não queria que tivesse nada que fosse pejorativo, né? E que realmente remetesse à ideia de casa, de lar, de aconchego, surgiu esse nome, né? Lar Jolie. E depois que as pessoas conhecem, ninguém consegue mais chamar de asilo, ou de instituição, ou de clínica. Todo mundo realmente fala, eu estou indo ao lar, né? E essa sempre foi a ideia. E isso é muito bom, né? Ser remetido à nossa casa. Eu percebi realmente que você tem uma proposta bem diferente aqui, junto com os idosos. Ainda existe esse preconceito de colocar uma mãe, uma tia, avó, ou mesmo uma pessoa vir por conta própria para um lar, para ser bem amparado na terceira idade, vamos dizer assim? Sim, sim. Assim, as famílias que nos procuram, né, são famílias muito, muito presentes. Antes elas procurarem um lar, né, são famílias que tentaram de tudo para manter o seu idoso em casa. Só que assim, a gente precisa realmente rever o nosso conceito com relação às instituições que acolhem esses idosos e estas famílias. Por quê, né? Os idosos que nós cuidamos hoje estão na casa dos seus 85, 90 anos, temos idosos aqui de 99 anos. Elas vêm de uma geração que não se prepararam para envelhecer. Quando elas eram crianças, a expectativa do brasileiro era de 42, 45 anos. Isso mesmo. Então não tinham essa expectativa. Os seus filhos hoje são filhos de 70 anos e que ainda trabalham e que já têm seus problemas de saúde.
Então, assim, é longe, a gente não remete, né, a vinda do idoso para cá a um processo de abandono. Longe disso. Porque Isso é coisa que ficou lá no passado e que por algum motivo a gente ainda associa, né? Isso é uma questão cultural, né, que culturalmente entrega-se essa obrigação e a responsabilidade do cuidado ao seio familiar. Só que as famílias mudaram. Antes, né, qual era a figura representante do cuidado? A mulher. Só que hoje as mulheres, elas não estão ficando presas, né, ao cuidado simplesmente da casa. Elas estão cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do trabalho e muitas vezes com seu pai, com uma sogra, com uma tia idosa, que ela também se sente responsável por isso, né? Só que é um peso muito grande, porque muitas vezes eles trazem demandas de cuidado em que a família, por mais que ame muito, não consegue dar conta. Chega a um ponto de necessidade que é necessário sim pensar num cuidado mais técnico, mais profissional, né? Que é o que você também oferece aqui. É isso aí, né? Isso aí. Fala um pouquinho das terapias. Então, hoje, né, nós podemos contar com o suporte de uma equipe multiprofissional, né? Eu sou enfermeira, especialista em gerontologia. Foi uma preocupação que eu tive desde o início, apesar de já ter passado por vários cenários na saúde, né? Eu fui buscar me especializar na área, né, de atenção à saúde do idoso, para realmente construir esse projeto. Temos arte-terapeuta, temos fisioterapeuta, nós temos a psicóloga, que faz a parte de estimulação cognitiva, temos um educador físico, temos um médico geriatra, né, cardiologista, também com um longo percurso aí na assistência à pessoa idosa, né, uma pessoa com bastante experiência, temos um nutricionista e fora toda uma equipe de enfermagem, de cuidados, 24 horas realmente treinada para trabalhar com a pessoa idosa, né, e é um diferencial muito grande. Realmente, como você disse, por mais amor que a gente tenha, oferecer tudo isso no espaço residencial com a mulher, como você disse, né? Todos os membros da família trabalhando, estudando, e filhos, e a vida profissional também que demanda tanto outras atividades, né? Sim, aqui sim. Você tem como oferecer isso de maneira holística, né? Sim, sim. E a gente percebe com o tempo, quando passa aquele primeiro momento, né, da inserção do idoso no lar Jolie, que o idoso, né, ele se adapta à rotina da casa e a família também, a gente percebe filhos se permitindo ser simplesmente filhos, sabe? Vir, pegar sua mãe no final de semana, sair, almoçar juntos, passar um dia e deixar toda essa parte assim um pouco mais pesada realmente com a gente. Tem uma fala, né, que eu acho que ela é muito cruel pensando nos dias de hoje, né? Quando a gente fala assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos cuidam de uma mãe. A gente precisa pensar que hoje já não tem mais esses 10 filhos, as famílias estão diminutas, né? E essa mãe, ela tá diferente, né? Ela tá mais envelhecida, lembra? É verdade. Antes era 40, 50 anos, hoje são 90, 100 anos. E o comprometimento de saúde, ele está cada vez mais evidente, né? Necessitando de mais assistência. Nós já tivemos lá dentro, daqui a pouco nós vamos voltar. E eu percebo aqui os idosos assim muito felizes. Eu não percebi ninguém triste ou em processo de alguma depressão por estar aqui. Não. Né? Projetos de crescimento do lar. Então são muitos, né? Aonde que o lar quer chegar? Então a nossa ideia é realmente sermos uma referência, né, regional em termos de cuidado à pessoa idosa, né? Estamos trabalhando muito para isso, né, realmente fazendo uma prática pautada em evidências científicas, né, trazendo o que há de melhor na assistência à terceira idade. Estamos, né, aí fechando com parceria em um grupo que está desenvolvendo um programa de gerenciamento de cuidado à terceira idade, né? E nós já estamos migrando toda a nossa parte de gestão de cuidados, né, para dentro desse programa, então a gente vai conseguir realmente tá contribuindo com a sociedade, com esse programa que não vai ficar restrito só ao lar, né, vai poder ser utilizado em outros cenários também. Nós temos a proposta de fazer unidades, né, independentes aqui dentro do espaço, porque é um espaço muito grande. Muito grande, muito bonito, né? Para acolher esses idosos com um grau de independência maior, né? E que às vezes só não querem realmente se preocupar com contas a pagar, com limpar a casa, mas que ainda tem o seu carrinho, que quer chegar, estacionar,
sair, voltar e curtir o seu espaço, né? Com toda a liberdade que eles merecem, né? Sim, e tem uma mandala ali atrás que eu soube que foi feita de forma coletiva. Conta um pouquinho dessa história. Então, essa mandala, né, foi um momento muito bonito. Nós passamos um período muito difícil aí da pandemia, né, de muito distanciamento. E que foi necessário, né? Não, vocês abriram o lar e em seguida veio a pandemia. Quase que pode-se falar isso, né? Foi sim, foi sim. E aí nós temos, né, a prima do meu marido, né, que reside lá em Goiás, a Larissa, e que é uma menina, né, de 20 e poucos anos, e que ela se dispôs quando, né, já tínhamos a vacina e já estava tudo um pouco mais controlado, ela veio e fez um trabalho lindo aqui coletivo, onde aquela mandala, ali a base dela foi toda feita com os idosos. Então tem a imagem, né, dos idosos, mesmo aquele assim mais comprometido, foi colocado o pincel na mãozinha dele e ele foi lá e deu a sua pincelada, contribuindo realmente com a construção, né, desse símbolo. Por né? aí a gente já percebe a seriedade, né, o comprometimento do atendimento que esses idosos aqui recebem. Nós vamos agora para a parte de dentro ver um pouquinho dessas terapias que são oferecidas aqui no Lar Jolie. Não vai embora não, porque a gente volta já já. Voltamos aqui o nosso bate-papo com a Lucimar, aqui do Lar Jolie, e ela está mostrando aqui, como é que chama esse ambiente aqui, Lu? Então, aqui é o posto de enfermagem, né, onde nós fazemos a gestão de cuidado, né, exatamente aqui. Então, toda a parte de medicamentos, né, de planos de cuidados, a gente constrói a partir aqui desse espaço. E aí você me falou uma novidade. Conta pra gente, ensina pra gente, que é a questão da medicação, né? Então, né, um dos nossos parceiros, né, nesse processo de entregar um cuidado de qualidade, né, e livre de iatrogenias, né, ou de falhas, né, no processo de cuidar, nós fechamos com essa empresa chamada Safepil, que é uma empresa lá de São Paulo, né? E aqui dentro dessa caixinha, por exemplo, aqui nós temos a caixa de uma hóspede e nós temos toda a medicação que ela vai fazer uso durante os 30 dias, né? Aqui já está terminando, né? Que vai terminar agora no dia 10. Então, nesses últimos 30 dias, todas as medicações dela estavam aqui dentro dessa caixa. E aqui, né, ele evita, né, falhas no processo de administração de medicamentos, onde aqui você tem o nome do idoso, você tem o horário e as medicações que serão administradas nesse horário das 19 horas, né? Então você aqui consegue otimizar o tempo do profissional de enfermagem, que o tempo que ele vai passar aqui separando medicações, ele está lá à beira, né, do idoso, né, dando uma atenção melhor, mais personalizada, e você oferece realmente um cuidado com mais segurança, porque as chances de ter uma falha aqui nesse processo são zero, né? São nulas, né? Porque você tem farmacêuticos do outro lado fazendo toda essa gestão, né? E é uma empresa, né, que foi desenvolvida dentro do Albert Einstein, então tem toda uma credibilidade por trás do trabalho que eles desenvolvem e eles atendem não só instituições, mas também a nível domiciliar. Então, se tem aquele idoso que usa um monte de remédios e a família fica, né, meio desorientada para poder coordenar aquilo tudo, isso aqui é uma boa opção. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo o nomezinho aqui, toda a medicação que deve ser usada pelo residente, e aqui já está separado o próximo. O próximo horário é esse que está aqui. Isso aí. Não é isso? O técnico destaca e aí ele já vai deixar o próximo horário das 22 horas, já aqui a amostra, né, para ele não esquecer. Parabéns, muito legal. O que mais que você pode mostrar para a gente aqui? Você me disse que o Corém fez uma premiação para vocês, algo assim? Isso. Conta. Então, hoje nós temos a alegria de sermos a única instituição, né, de longa permanência para idosos a ter o selo bronze do Corém, né, que nós temos hoje, né, uma necessidade de implantar, né, a nível nacional o processo de enfermagem, que ele é baseado em 5 etapas, né, onde você tem desde a coleta de dados até o processo de avaliação e reavaliação, né, desse cuidado implementado, e a gente conseguiu criar um instrumento próprio para fazer toda essa gestão do cuidado dentro do processo de enfermagem. Então, nós conseguimos cumprir todas essas etapas, né, e tudo baseado realmente em evidências científicas, né, tudo muito bem pautado, nós conseguimos conquistar o selo bronze e hoje nós representamos Teresópolis aí, né, a nível estadual com esse selo
que representa a qualidade do nosso serviço. E é claro que isso deixa a família muito mais tranquila, muito mais segura e aproxima, né, de todo o cuidado que vocês estão desenvolvendo aqui com esses residentes, não é isso? Com certeza. Agora, nós fizemos umas imagens lindas por aí. Eu nunca tinha visto salão de beleza num espaço residencial para terceira idade. E fica distante, é para fazer o residente andar até lá, é isso? Isso, né? Porque seria muito cômodo, né? A gente, né? O idoso onde ele está, vem o cabeleireiro, já corta ali mesmo. Mas assim, a gente tem, não sei se você percebeu, Rita, mas na nossa conversa não falo simplesmente o idoso, né? Eu sempre ressalto a pessoa idosa. E em todos os nossos instrumentos aqui, a gente sempre fala a pessoa, para não esquecer que atrás dos cabelos brancos, né, e de todo esse processo de envelhecimento, existe uma pessoa. Existe uma mulher que gostava do seu cabelo de um jeito, penteado de um lado. Então, isso, quando a cabeleireira vem aqui, e ela esteve aqui essa semana, né, isso tudo é valorizado, sabe? Não é simplesmente, vamos manter esse cabelo o mais curto possível para não dar trabalho. Não. Então, assim, isso é um diferencial e realmente o salão de beleza ser distante da casa principal foi de propósito para eles terem essa sensação de sair do seu espaço, né? Está indo a um salão, porque tem até o nome da cabeça. Não é isso? Eu vi lá a plaquinha. Então você tem vários parceiros, né? Sim. Vi também que você tem uma clínica de fisioterapia e você tem um educador físico aqui, é isso? Temos, né? Ele está aqui presente 2 vezes na semana, né? Tem feito um trabalho muito bacana, né? De fortalecimento muscular para o idoso, porque músculo na terceira idade é vida, né? Não é uma questão de estética, gente. Então, assim, a gente precisa ter massa muscular, né? E aí ele veio, né, para fortalecer a equipe nesse sentido, né? Já tínhamos a fisioterapia 2 vezes na semana e hoje nós temos o educador físico 2 vezes na semana. Então, assim, os idosos fazem atividade praticamente todos os dias, né? São verdadeiros atletas, assim, cada um na sua capacidade. Sim, né? no seu tempo, no seu momento, né? Isso. Agora, fala pra mim, qual o objetivo da terapeuta que estava lá trabalhando aquelas dinâmicas com os idosos? Nós fizemos umas imagens também. Como é que é o nome da professora? Então, hoje podemos contar com a ajuda da Janina, né, que é a nossa arte-terapeuta. Uma vez ela me explicou, né, sobre o processo da arte-terapia, que clareou, né, até a minha percepção sobre esse trabalho, né, porque as pessoas muitas vezes não esperam uma entrega, um resultado final, né, e dentro do processo da arte-terapia o que ela passa é que o processo é mais importante do que o resultado final. Então não é, gente, simplesmente uma aula de artesanato, tá? A arte-terapia é uma ciência que emprega né, técnicas, né, de estimulação cognitiva que vai trabalhar ali vários parâmetros, né, da cognição desse idoso para mantê-lo mais ativo possível. E trabalha muitas questões da emoção, né, da socialização, né? Então, a Janina faz um trabalho assim magnífico. Ela está aqui no lar 2 vezes na semana e ela tem esse cuidado de separar os grupos por grau de dependência. Então, aquele idoso que tem mais dificuldade auditiva, ela traz uma atividade que é mais visual, justamente para não ter essa barreira, né, da perda auditiva. Então, os profissionais assim, são muito comprometidos. Eles tentam trazer atividades que todos, de alguma forma, possam estar participando e se mantendo, né, ativos, né, dentro do processo, né? Você tem alguma história, assim, de alguém que tenha vindo trazer a tia, a mãe, não sei, a avó, e depois, quando precisou, veio para cá justamente por conhecer esse trabalho tão diferenciado de vocês? Então, hoje o Lar Jolie está numa dinâmica, né, eu acho que é bem diferente até, de termos mãe e filha, pai e filho, né? Então, nós já temos 3 casos, assim, né? Em pouco tempo de instituição, em 4 anos, né? Nós temos, né, a filha que veio acompanhando a mãe né, infelizmente veio a falecer, né, por conta de problemas da idade, e a filha também totalmente independente da parte motora, escolheu permanecer conosco, sabe? Assim, uma pessoa totalmente lúcida, orientada e por vontade, por gostar de estar aqui, escolheu permanecer conosco. Então isso pra gente foi uma alegria muito grande. E tivemos um caso assim muito emblemático, né, de uma senhora que ela veio para ficar 30 dias e ela mesma, né, teve a atitude que ela tinha o seu celular também totalmente lúcida, orientada. Com 15 dias ela ligou para o filho e falou: olha, eu não ia me importar de passar o Natal e o Ano Novo aqui não, posso ficar?
E ela ficou o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, e isso foi em 2020. E olha, no meio daquela confusão da pandemia, né? E ela ficou, e ela está aí com a gente até hoje, né? Então, assim, isso para a gente é muito gratificante saber que as pessoas estão aqui por querer estar. Isso é muito importante, Rita, passar para as pessoas, né? Que a primeira coisa que eu pergunto, quando uma família vem nos procurar e o idoso, né, ainda tem não é totalmente comprometido da sua parte cognitiva, eu sempre pergunto, você já conversou sobre isso com essa pessoa idosa? O que ela acha sobre isso, né? E aí, muitas vezes, quando a idosa já tem alguma resistência, eu falo, olha, a gente pode fazer uma experiência, mas não se desfaça de nada, vamos tentar. Até hoje não tivemos nenhum caso de insucesso e tem dado muito certo. Eu vi uma tabela de basquete, eu vi uma rede de vôlei. Fala pra mim, Lu, você tá botando os residentes pra jogar? Então, próximas Olimpíadas aí. Lá Jolie. Vamos lá. Então, né, nós temos aqui alguns idosos, né, que têm em sua memória, né, essa questão da prática esportiva, né? Temos aqui uma idosa que praticava vôlei na praia, né? Nós temos um idoso que era juiz de futebol, nós temos um que jogou no Botafogo. Então, assim, são muitas histórias. Então, a gente tenta trabalhar as atividades sempre voltadas para essas memórias, né? Então, o educador físico, né, o Elias, ele usa muito aquele espaço lá, porque é um espaço muito rico, né, onde ele consegue trabalhar ao ar livre. Então, muitas vezes o idoso nem sente que ele está fazendo uma atividade física direcionada, né, para fortalecimento de membros inferiores, né, que não precisa ser aquela coisa chata, né, de senta, levanta. Ele está ali, ó, fazendo uma cesta e ele está agachando e ele trabalha membro inferior e superior ao mesmo tempo, né? Então é muito legal. A gente tenta fazer tudo de uma forma muito lúdica, de forma que o idoso ele está fazendo uma atividade direcionada, planejada e programada para ele, mas que ele não está se sentindo obrigado a fazer aquilo. Então, a gente fala que quando a família pergunta, vocês têm atividade de estimulação? Temos 24 horas, porque é tudo pensado e programado para eles. E eu tô sabendo que em agosto vai ter um sarau aí de poesias. Sim. Confere? Quer dizer que eles ainda estão em contato com a literatura. Muito bacana isso. Com certeza, né? Com certeza. Deixa seu Instagram, o endereço, esse lugar é belíssimo. Quero parabenizar a você e a toda a sua equipe por essa humanização, né? Porque a gente prega tanto isso, em gestão sustentável, em RH verde, mas colocar isso na prática, né? Não ficar só na teoria, né? E eu tô impactada positivamente. E para você que está em casa, é muito importante que você veja essas informações aqui do Lar Jolie. Fala o Instagram. Então, o nosso Instagram é Lar de Idosos, Lar Jolie, tudo junto, minúsculo, né? Nós estamos localizados aqui no quilômetro 10 da estrada Teresópolis-Friburgo. É bem na estrada mesmo, então não tem erro, né? E nós estamos recebendo visitas, caso vocês queiram conhecer o espaço, de segunda a sexta, de 9 até as 5 horas da tarde. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ok, o programa Atualidades na TV encerra por aqui essa cobertura aqui no Lar Jolie. E você não vai embora não, porque a Terê FM TV tá com uma programação impecável. Fica com a gente.